Um homem atormentado por não saber nada sobre o seu passado descobre uma forma de se encontrar com seu irmão e sua mãe no meio de uma floresta isolada em Portugal. E no início tudo parecia maravilhoso, mas à medida que os dias vão passando, ele e sua namorada chamada Riley começam a presenciar eventos assustadores e descobrem um mistério sobrenatural envolvendo ele e a família dele. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético para falar de Amelie's Children, ou A Semente do Mal, que surpreendentemente é um filme de terror português que tem uma forma peculiar de aterrorizar. A gente já vai falar sobre ele, então se inscreve no canal e aproveita para deixar a sua indicação de filme para mim trazer mais vídeos aqui para o canal. Algum filme que você goste ou que seja desconhecido pela maioria das pessoas, deixa aí nos comentários para a gente falar a respeito. A Semente do Mal, que é o tema do vídeo de hoje, por exemplo, foi sugerido por um inscrito aqui do canal, o André Monteiro. André, muito obrigado pela sua sugestão e agora vamos falar mais sobre Amelie's Children, ou As Crianças da Amélia, numa tradução literal. Recentemente eu vi uma entrevista do Gabriel Abrantes, que é o diretor desse filme, e ele disse que morre de medo de filmes de terror e que nunca conseguiu terminar de assistir a maioria deles. Inclusive um filme que ele morria de medo quando ele era criança era os Gremlins, que é aquelas criaturas encapetadas, você lembra delas? E como A Semente do Mal foi o primeiro filme de terror da carreira dele, o entrevistador perguntou como que ele conseguiu atingir esse ótimo resultado, já que ele não tinha nenhuma experiência com filmes de terror. E o cara simplesmente respondeu que ele simplesmente colocou as coisas que mais aterrorizava ele nos filmes de terror e deu muito certo. A maior parte de A Semente do Mal se passa no meio de uma floresta totalmente isolada em Portugal, com uma atmosfera bem intimista e bem estranha também. E o filme já começa de uma forma impactante, muito tensa também, o que foi um grande acerto aqui do diretor, porque o cinema mudou. E hoje em dia, se a introdução de qualquer filme não for chamativo o suficiente para a pessoa se prender na história, pode ser que o filme acabe nem chamando a atenção das pessoas, principalmente se elas estiverem assistindo em casa. E esse início serve de prelúdio do que estava por vir e representa muito bem o título original do filme, As Crianças de Amélia. Isso porque, embora as duas crianças tenham sido roubadas de uma mãe, embora só uma tenha conseguido fugir, mesmo sem a gente entender nada, só com a ambientação e estranheza nos atos da Amélia, a gente percebe que aquela mulher não é boa coisa, mesmo com todo o desespero dela. Quando o filme apresenta o Edward, que é uma das crianças que foi resgatada pela mulher desconhecida lá no início do filme, já com 31 anos, e também a Riley, que é a namorada dele, na minha opinião o filme comete um pequeno deslize na forma como ele descobre sobre a família dele. Isso porque eles optaram por trazer uma opção simples, fácil, concreta e certeira, utilizando IAs. Inclusive eu acho que as IAs vão se tornar o novo clichê do cinema. E as que dão as respostas prontas para os protagonistas, tipo o ChatGPT. Inclusive, se a gente observar na duração do filme, a gente consegue ver claramente que a história foi construída em pequenos blocos e que a história foi calculada para preencher as 1h30 de filme, o que abre espaço para situações apressadas por parte do roteiro. Depois que eles chegam até a casa, ignorando completamente uma situação estranha e hostil por parte de moradores locais, que como em todo bom filme de terror dão uma de Mestre dos Magos e nunca deixam completamente claro os perigos que eles vão estar enfrentando se eles forem pra lá, que é um clichê bem safado, porque se fosse comigo eu ia embora na hora. E é então que começa o desenvolvimento da história e elementos aterrorizantes que fez com que a maioria das pessoas odiassem esse filme e que me fez quase ter outra opinião sobre ele, o que só não aconteceu porque pra mim foi tudo compensado no final, porque a história foi construída para parecer ser muito mais interessante e misteriosa do que realmente ela era, apresentando novos elementos, pequenos mistérios que vão sendo revelados, mas ao longo do tempo a gente vai percebendo que a coisa não tá fluindo, a história não tá evoluindo como deveria. Algumas informações que pareciam relevantes, mas que não servem para nada depois. E quando finalmente a revelação acontece, a gente já esperava que fosse daquela forma sem causar nenhuma surpresa. A Amélia
Amélia, que é a figura central de terror do filme, pelo menos pra mim não causou nenhum medo. Eles até tentaram, através da maquiagem, deixar ela com um visual totalmente bizarro, já que ela fez vários procedimentos estéticos que deram errado. Mas como ela passa muito tempo em tela, a gente acaba se acostumando com o visual dela e passa a ignorar a esquisitice. Eu também vi muitas pessoas reclamando dos diálogos do filme, dizendo que eles parecem ter sido criados no chat GPT. E embora é claro que os roteiristas vão sim utilizar as IAs para auxiliar no trabalho criativo deles, eu acho que o intuito desse filme foi colocar pessoas comuns do dia a dia e mostrar as reações dela caso elas se deparassem com uma situação assustadora. Só que eles exageraram um pouco e o Edward acabou se tornando aquele personagem raso e sem atitude. O que acabou sendo compensado pela Riley, e ela sim sente desconforto com aquela situação toda, e quando ela finalmente descobre a verdade, ela não fica lá tentando entender as coisas de forma racional, como o Edward faz, mas ela decide logo o que fazer e começa o ato final, que na minha opinião salvou o filme, ou pelo menos deixou ele menos ruim pra quem não gostou dele. E pra falar sobre esse final, eu vou ter que dar alguns spoilers, inclusive vai ter até um final explicado aqui, mas se você não for assistir, eu super entendo, mas deixa seu like antes de ir, beleza? A Riley então descobre que a Amélia é uma bruxa que se alimenta dos próprios filhos para se manter sempre jovem e bonita, e que ela se relaciona com os que ficam adultos e não tem nenhum tipo de problema físico ou psicológico, que é o caso do Manuel, o irmão gêmeo do Edward. E para ela continuar esse ciclo de mortalidade, ela não poderia procriar com ele, mas com Edward sim, já que ele é normal. E quando a Riley finalmente decide ir embora da casa, o Manuel vai atrás dela e aí sim começa uma cena realmente aterrorizante. Mas não sobrenatural, que é o que a maioria esperava de um filme de assombração, mas sim slasher. Que é uma cena muito bem feita, por sinal, e lembra muito a Wendy fugindo do Jack lá em O Iluminado. Ambas com um homem forte, maluco, perseguindo uma mulher aterrorizada com uma faca dentro de uma mansão isolada, sem qualquer tipo de ajuda externa e que tem que resolver tudo sozinha. A Amélia então consegue dopar o Edward, fazer ele pensar que ela é a Riley e finalmente consegue extrair a semente do mal dele. Eu precisava fazer esse trocadilho. Mas não sem antes ter um embate final com o pai dos dois gêmeos, que na verdade também era filho dela. E o filme termina com o Edward e a Riley conseguindo fugir da mansão, e a Amélia também consegue concluir o plano dela com uma pequena criança ali e ficar jovem e bonita de novo. E fica no aguardo como uma viúva negra só esperando a próxima vítima para atacar, o que dá espaço para uma continuação, que só vai acontecer dependendo da repercussão que o filme gerar no público e da bilheteria também. Na minha opinião, A Semente do Mal é um bom filme de terror que consegue se manter interessante na maior parte do tempo, apesar dos altos e baixos. Tem algumas coisas que me incomodaram um pouco, como os mistérios rasos e clichês, e um desenvolvimento arrastado que, na minha opinião, só serviu para preencher linguiça e ter a duração que a equipe de produção queria que o filme tivesse. Porque se muita coisa ali fosse cortada para que o filme ficasse um pouco mais dinâmico, ele teria no máximo 1h10, o que seria uma duração muito boa para ele, ia deixar a história até mais coesa. O filme tem um ótimo final, principalmente entre os filmes de terror mais recentes, e que foi um grande acerto, principalmente por ser o primeiro filme de terror de um diretor que usou o instinto para criar a história. Muito obrigado. Se eu fosse dar uma nota pro filme, seria um 6,5, porque é um filme regular de terror com um ótimo final e que pelo menos eu gostei do filme. E se você ainda não viu a minha análise sobre o When Evil Lurks, que é um ótimo filme de terror argentino, é só clicar nesse vídeo aqui. Um forte abraço e eu te vejo lá.